O mundo respira aliviado. Será? Ao confronto Israel e Irã, que ganhou contornos preocupantes com a participação dos Estados Unidos, parece ter chegado a um termo de calmaria. Tomás Tomasi, cientista político. O Irã fez jogo de cena para o mundo exterior e para o consumo interno? Olha, Luciano, se estamos falando dessa última retaliação por parte do Irã em relação a uma base americana que fica no Catar, sim, foi uma jogada para a construção de narrativa do regime de Teherã e também uma resposta para o mundo, uma resposta pontual, muito bem arranjada, ou seja, a diplomacia iraniana ligou para a diplomacia qatari e avisou que iria fazer essa operação militar, mas que teve impacto quase próximo a zero em relação a danos a essa base americana que fica no Catar. Mas vale dizer que o regime de Teherã vive muito da construção de narrativas. Vou corrigir o que eu estou falando. O mundo hoje também vive uma guerra de narrativas, muito por conta do nível de conectividade que a gente tem no planeta Terra. A humanidade tem a experiência atual, vivido troca de informação muito rápida, veloz e em grande quantidade. Esse momento militar que a gente viveu no Oriente Médio, que muitas pessoas ficaram com temor de que se transformasse numa guerra longa e duradoura, ela acabou se tornando uma operação militar localizada, onde Israel decepou a cabeça de alguns líderes importantes do regime dos ayatolás. O governo de Teherã conseguiu afrontar o Domo de Ferro, por mais que a gente não veja tantos impactos em Israel como Israel teve a capacidade de fazer com o Irã. A gente percebeu uma estratégia dos iranianos de saturação do Domo de Ferro num dado momento da campanha militar. Depois que esse domo estava saturado, eles jogavam bombas muito mais fortes e que acabavam... a gente teve o caso, por exemplo, de um hospital que foi atingido e que causou danos a civis, né? Agora, o que ficou importante nesse processo foi o tamanho do domínio que Israel tem na região. Muito por conta do Irã ter perdido a ajuda imediata de alguns dos seus grandes apoiadores, como grupos terroristas como Hamas, Hezbollah, e também não ter a capacidade da Rússia de responder rapidamente também a uma possível agressão ao Irã. O Irã teve seu espaço aéreo dominado por Israel. E na última ofensiva mais pontual que houve, que veio por parte dos americanos, dos Estados Unidos, e aí ficou a grande dúvida: os Estados Unidos entraram no conflito ou eles simplesmente fizeram uma operação militar pontual? E ficou provado, e Donald Trump quis dizer isso claramente, que era uma operação militar pontual, única ali, muito localizada, para poder destruir equipamentos estratégicos dentro do programa nuclear iraniano. O senso comum diz o seguinte: os Estados Unidos é uma potência militar que, se quisesse, não encontraria opositores. Mas por que os Estados Unidos, Tomás, se limitaram a um ataque, vamos dizer, quase cirúrgico às instalações militares do Irã, as instalações de energia atômica do Irã, que poderiam levar a uma arma nuclear, e não foram mais longe nesse apoio a Israel? Como é que você analisa isso? Olha, em primeiro lugar, é importante entender que a operação ela tinha por objetivo ou atrasar significativamente ou parar o programa nuclear iraniano, né? Ou seja, a capacidade do Irã
de produzir uma bomba atômica. Vale dizer, só um asterisco, um detalhe, que produzir uma ogiva nuclear é muito diferente de você colocar isso no míssil balístico e ter a capacidade de fazer um ataque nuclear. Mas os Estados Unidos e Israel, né, começou a ofensiva, procuraram abalar o programa nuclear iraniano. Mas a grande avaliação, e essa estratégia ela veio nesse momento, porque o regime dos ayatolás tem estado muito fragilizado internamente e internacionalmente, com seus apoiadores praticamente aniquilados. Internamente, algumas pesquisas dizem que mais de 70% da população iraniana não apoia o atual regime dos ayatolás. Qual foi o cálculo que foi feito por parte das grandes lideranças mundiais? Que não se tornasse no Irã, com a derrubada do regime dos ayatolás, um novo Iraque, uma nova Líbia, um novo Iêmen, que tinham ditaduras cruéis, mas que ao serem derrubadas, também houve um derramamento de armas. Por exemplo, na Líbia, a gente constata que houve um derramamento de armas na África subsaariana, inclusive armas essas, Luciano, que municiaram e que trouxeram capacidade militar e força para o Estado Islâmico, para o ISIS. Houve um tempo que o Estado Islâmico, o ISIS, teve caça, bombardeio, porque pegou do que restou de Muammar Gaddafi, do investimento que ele tinha no campo militar. Então, o Iêmen também é uma guerra civil muito dura. Tanto Líbia quanto Iêmen são lugares que a gente tem que ter um olhar especial, porque são dois estados que podemos considerar, tecnicamente falando, estados falhados. Estados falhados, na ciência política, são aqueles estados que não há governança, que um governo paralelo funciona. Então ali você tem tráfico humano, escravidão, guerra, violência contra a mulher, criança, idosos, de maneira institucionalizada. A Líbia tem vários governos. Quer dizer, na ausência de um governo que funcione, os senhores da guerra regionais tomam o poder e assumem o crime e tudo mais. Perfeito, você sintetizou muito bem. É exatamente isso. A Líbia é um caso especial. O Iraque também, com a queda de Saddam Hussein, também foi isso. Então, eu particularmente, com minha família, cheguei a brincar. Será que Khamenei é o próximo Saddam, que foi enforcado na frente de todos nós? Tem as imagens, quem buscar aí na internet, do julgamento, dele sendo humilhado perante a mídia do mundo inteiro. Muammar Gaddafi, Luciano, foi esquartejado no meio da rua, na Líbia, quando no fim do seu regime, durante a Primavera Árabe, ele buscou a sua cidade achando que ele teria apoio popular e a população esquartejou Muammar Gaddafi. Um líder que ficou por quase 30 anos à frente do seu país, um ditador cruel, sanguinário, mas que efetivamente conseguia concentrar as energias do país e não permitir que aquela região tivesse um derramamento de armas e de sangue, né? Após a queda de Muammar Gaddafi, a gente teve uma série de outros golpes de estados ocorrendo na África subsaariana ali, muito por conta do derramamento de muitas armas. Então, Estados Unidos e outros grandes líderes mundiais fizeram esse cálculo. Vale a pena derrubar o regime de Khamenei ou vale a pena fazer uma ameaça contundente? Também acredito que Khamenei, por fim, fez um cálculo. Ou é a minha morte, a morte do regime e a queda do regime, ou eu finjo uma narrativa, esse ataque na base americana no Catar, e eles optaram por fingir. É mais impressionante, você está com o jornal A Tribuna aberta aqui, onde tem uma reportagem que mostra que Donald Trump anuncia cessar-fogo entre Israel e Irã. Ou seja, um chefe de Estado que vai interferir
na diplomacia de dois outros estados, né? Então, por que o Trump foi o personagem que encerrou essa guerra, sendo que, na verdade, era uma disputa entre Irã e Israel? Fantástica análise de Tomás Tomasi. Isso foi mais uma opinião internacional analisando o conflito no Oriente Médio. Até a próxima.